E aí, pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje, eu vou continuar a contar a primeira história que eu desenvolvi para começar a desenvolver este projeto. É referente a um dos primeiros marcadores que eu criei, que são justamente estes animais que vocês estão vendo na tela, mas que eu ainda não havia contado a história deles. Então esses marcadores de animais estão posicionados no sul do Clássico das Montanhas, aqui nessa região sul, mais especificamente falando na primeira cadeia do sul, que se chama em chinês Nansi Yijing. Eu expliquei a geografia do mapa do Clássico das Montanhas no vídeo anterior. Se você não viu, entre no meu canal para conferir. E se você é novo, se inscreva para continuar acompanhando este trabalho. Lembrando que este mapa você consegue acessar ele pelo site www.primomandarim.com. Antes de contar a história, eu vou primeiro falar os detalhes dos marcadores. Havia dito que a história se passaria da direita para a esquerda. E aqui eu tenho então o cavalo Lu Shu. Eu atualizei esse card, a ficha dele, tá? Eu coloquei em chinês com português. Na época que eu criei essa ficha, eu não conseguia escrever em chinês. Agora eu consigo, então eu dei uma atualizada. E as características então desse cavalo é que parece um cavalo, tem uma cabeça branca e tem listras de tigre. Embaixo está escrito que o rugido dele parece um canto. E embaixo está falando que a sua pele tem o poder de induzir a fertilidade. Então se você fizer um casaco com a pele desse cavalo, você consegue induzir a fertilidade. E ele fica localizado na montanha de Miaoyangshan. Partindo para a próxima ficha, a gente tem esse Fuchong. Eu coloquei até um GIF dessa cobra. Ela é uma cobra que perto do nariz tem um espinho e esse espinho é venenoso e fica localizado aqui na montanha de Yinishan. Depois a gente tem o rio, tá? Esse rio se chama Yishui. E a gente tem aqui depois o macaco branco que se chama Baiyuan, como vocês podem ver aqui em cima, e ele tem os membros muito compridos e ele faz um barulho que parece um grito melancólico. E esse grito melancólico tem o poder de causar um efeito chamado de fantasia perdida, que está escrito aqui embaixo. O que significa essa fantasia perdida? Esse grito estridente do macaco pode confundir a mente das pessoas e fazer os viajantes verem fantasmas, e eles acabam se perdendo, se entregando a essas falsas ilusões e ficam presos nas montanhas. Depois eu explico mais em detalhes. E esse macaco fica localizado na região de Tangtingshan. Bom, partindo então para o final, tá? A gente tem esse macaco Xingxing. Esse macaco Xingxing, ele tem aparência de macaco, tem orelhas brancas e a sua carne consegue te dar o poder de andar super rápido. Eu coloquei outra observação embaixo que se refere a que o Zhiqi de Yanxing, que significa esse macaco inspirou a criação do macaco Uchichi, que é um macaco gigante, deus da água. Talvez eu fale sobre esse macaco depois. E para finalizar, a gente tem uma tartaruga que se chama Xuankui. Ele parece uma tartaruga, tem a cabeça de uma ave e tem o rabo de cobra. E embaixo eu coloquei assim que o casco tem o poder de tirar a surdez e curar pés calejados. E essa tartaruga fica na região de Zhaoyaoshan. Bom, antes de eu continuar, eu vou primeiro testar uma funcionalidade que eu desenvolvi neste projeto, que seria criar um itinerário de polilinhas. Bom, então ele partiu desta região aqui, atravessou o rio de Kuai, que em chinês a gente chama de Kuaishui. Ele veio para cá, e daqui ele foi em direção à montanha de Yinishan. Ele cruzou esse rio aqui, que se chama Yishui, tá? E aí ele veio em direção à montanha de Tangtingshan, que é aqui. E cruzando a montanha de Tangtingshan, ele conseguiu chegar na montanha de Zhaoyaoshan, que fica aqui.
Então esse foi o percurso que ele fez. E tem um outro detalhe que eu preciso fazer, é que eu também vou criar mais um marcador. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha biblioteca de imagens. É essa daqui que eu vou criar. Eu vou posicionar aqui primeiramente, vou fechar o meu painel administrativo. Essa foto que vocês estão vendo se chama Flor de Mico. Eu vou colocar ela aqui. Depois eu posiciono, tá? Vai ficar mais ou menos na região de Chaoyaoshan. E agora eu vou preencher a ficha dela. Eu vou colocar aqui Mico Hua. Vou girar o pin. E depois eu vou preencher aqui nessa ficha Heiji Pumi. Em português a gente traduz como portando ela não perde a direção. Vou copiar aqui e eu vou colocar mais uma observação. Faquanchi U é uma planta brilhante e que fica localizado na região de Chaoyaoshan. Bom, então a ficha da Mico Hua está aqui, depois eu dou uma organizada, tá? Numa época remota, nas montanhas do sul, haviam duas tribos que viviam separadas, que é justamente a tribo de Liuyangshan e a tribo de Zhouyao. O chefe da tribo de Liuyangshan decidiu que enviar seus 3 filhos para essa tribo aqui, de Zhouyao, com a missão de criar uma aliança entre as duas tribos. O caminho era longo e cheio de obstáculos, e somente o filho do meio, que era um jovem corajoso e valente, aceitou esse desafio. Então, ele se despediu do pai e partiu em direção à tribo de Zhouyao. Tá? Esse jovem corajoso, eu vou representar por esse astronauta, e o astronauta ele estava tranquilo porque ele iria levar consigo o cavalo super inteligente que se chama cavalo Luxu. Então, ao chegar primeiramente aqui na região do rio de Kwai, ou Kuaifui em chinês, ele viu que o rio era muito extenso. A única forma de atravessar esse rio era por meio de uma tartaruga. Então, o cavalo Luxu começou a fazer um rugido que parecia um canto suave e bonito, mas que conseguia atrair animais para perto dele. Então, uma tartaruga que estava aqui na região de Chaoyashan começou a nadar nesse rio aqui, atraído pelo canto do cavalo, e acabou então chegando aqui, atravessando o rio de Kuaishui, nesse lado da margem. O jovem então pediu ajuda para a tartaruga para conseguir atravessar o rio, e a tartaruga conseguiu. Essa tartaruga ela é gigante, ela tem um casco super gigante que consegue portar o astronauta e o cavalo em cima do casco. Então os dois em cima do casco da tartaruga conseguiram atravessar esse rio. E aí, antes de se despedirem da tartaruga, o cavalo pegou um pedaço do casco dessa parte de cima e guardou dentro do bolso do astronauta. E a tartaruga então partiu em direção ao norte. Para que serve esse pedaço de casco a gente vai saber no final dessa história. Então a jornada continuou, eles continuaram caminhando em direção à montanha de Yenishan e ele avistou uma videira e pensou em transformar essa videira, esse pedaço de videira, em um cinto para pendurar seus acessórios. Mas o cavalo, Luxu, reagiu dando uma relinchada e o jovem então recolheu o braço e por muito pouco não foi mordido por uma cobra da espécie Fuchong, que é essa cobra venenosa, com espinho no nariz. Então eles continuaram caminhando, tá? Por aqui conseguiram encontrar uma ponte e conseguiram atravessar esse rio que se chama Yishui.
que era considerado um rio amaldiçoado, onde a cor da água chegava a ser preta. Depois de cruzar esse rio, eles caminharam em direção à montanha de Tantingshan. E nessa montanha, ele começou a ouvir um barulho melancólico. E à medida que ele chegava mais perto da montanha, mais alto esse som, e a sua cabeça começava a ficar um pouco confuso. Desconfiado que pudesse ser um macaco branco, pois quando ele era criança ele ouvia muitas histórias sobre essa montanha, ele sabia que se continuasse ouvindo esse barulho, ele iria ficar preso dentro da sua própria imaginação e não conseguiria andar sozinho, pois a gente sabe que os gritos melancólicos desse macaco causam um efeito de fantasia perdida. Então os viajantes que passam por essa montanha, eles veem fantasmas e eles acabam vendo parentes falecidos. Eles acabam pensando nos desejos que não foram realizados e alucinações. E se eles se entregarem a isso, eles vão acabar ficando presos na montanha repetidas vezes, sem saída. Então, sabendo que ele ficaria preso na sua própria imaginação, ele montou no cavalo Lushu e o cavalo acabou levando ele até o macaco branco. Então, ao se encontrar com o macaco branco e o cavalo pedindo para libertar o jovem da sua fantasia perdida, o macaco branco propôs um duelo de espada de galhos, e que se o jovem ganhasse, ele receberia um cristal mágico, e que se ele perdesse, parte da sua alma seria perdida. Esse cristal mágico consegue proteger o rapaz do barulho melancólico, e toda vez que ele fosse passar por essa montanha, ele estaria protegido. O jovem acabou ganhando essa batalha de espada de galhos, tá? Ganhou o cristal mágico, que se chama Shui Yu, e acabou conseguindo passar junto com o cavalo pela montanha de Tantingshan, e chegou finalmente, então, na montanha de Zhaoyaoshan. Quando ele chegou nessa tribo, ele se encontrou com o chefe e explicou a razão da sua visita. O chefe da tribo ficou impressionado com a coragem do jovem e o percurso que ele fez, e concordou que ele se casasse com uma moça da tribo. Durante a sua estadia, o jovem acabou se apaixonando por uma mulher que estava sentada na beira do rio, e ele tirou o tamborzinho que carregava consigo e começou a batucar, cantar e dançar. Mas a moça não teve nenhuma reação, até que um aldeão veio e disse que a filha do chefe era surda, e o cavalo, que era inteligente, enfiou sua boca dentro do bolso do jovem e tirou aquele pedaço do casco da tartaruga de Shenkoi, que a gente viu logo no começo, e posicionou esse pedaço de casco próximo ao ouvido da moça, e de repente um milagre aconteceu. A moça pôde ouvir o som suave do fluxo do rio e o cantar dos pássaros. E aí ela acabou se apaixonando por esse jovem. E então ela pediu que o macaco Xing Xing entregasse uma flor de mico que estava presa nos seus cabelos para esse jovem. E aí então o chefe da tribo ficou surpreso e aceitou que os dois se casassem. Então finalmente os dois partiram em cima do cavalo Lushu e voltou a tribo em direção a Neuyangshan. Então o que aconteceu foi que a jovem entregou esta flor de mico, que vocês estão vendo, para o jovem. E esta flor de mico, ela tem o poder de a pessoa não perder o rumo e nem orientação, como se tivesse uma bússola natural. Então a história termina dessa forma. Foi uma das histórias mais bem elaboradas que eu fiz uma interpretação em cima disso. E eu achei que foi uma das histórias que mais instigou o desenvolvimento deste projeto. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e até os próximos vídeos.